Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. O Brasil tem dimensões continentais e 5 regiões bem diferentes umas das outras, com biomas e paisagens naturais bem características. E no meio de todo este território, uma imensa capacidade agrícola que combina sol, água e tecnologia e faz do Brasil o segundo maior produtor de alimentos do mundo. É uma imensa riqueza e muitos interesses em jogo, o que torna o território estratégico para o país. E para lidar com toda esta complexidade, existe o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E quem está conosco hoje no Brasil em Pauta para falar de todo esse trabalho é o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouquinho sobre o papel do INCRA, um pouquinho da história aí desses 50 anos de ação, em especial esses últimos 3 anos e o que é que essa gestão está fazendo à frente da nossa casa. Emendando com essa fala inicial do senhor, o INCRA foi criado em 1970 e a gente pode dizer que o papel do INCRA é fazer a gestão fundiária no Brasil? Exatamente, é a autarquia fundiária. A casa começa, e ao longo dessas 5 décadas, mais de 5 décadas, foi moldando um pouco a prioridade de acordo com o momento em que estava se vivendo. Nos anos 70, início dos anos 80, muito mais a questão da colonização, ou seja, a coisa de ter a ocupação dos espaços territoriais brasileiros pelo povo brasileiro. Principalmente na Amazônia, né? Em especial na Amazônia, ou seja, em que um momento estratégico de dominar aquele território. E, na sequência, principalmente a partir dos anos 80, 90, as políticas de reforma agrária, os assentamentos, o público de assentados. Mas não só, porque, na verdade, o INCRA também administra a questão fundiária quilombola, dos territórios quilombolas, assim como presta serviço a todos os produtores rurais brasileiros, ou seja, qualquer produtor rural brasileiro tem que estar inscrito no Sistema Nacional do Cadastro Rural, e nós estamos falando aqui de um universo de mais de 6 milhões de produtores que também são público-alvo da atuação da nossa casa. O senhor falou que nesses 50 anos de história do INCRA, houve diferentes momentos e diferentes focos de atuação. Sim. De 2019 para cá, no governo do presidente Jair Bolsonaro, com o senhor à frente do INCRA, qual que é o foco de atuação do Instituto? Eu acho que nos últimos 3 anos ficou muito claro, o governo tem desde o início muito clara a necessidade de modernização da sua atuação, ou seja, buscar o INCRA para a utilização da tecnologia. É impossível se administrar um território desse tamanho, a questão fundiária desse território, sem buscar e sem fazer uso de tecnologia, e isso tudo focado em uma questão central. Não apenas, não se trata de não se conversar sobre os outros assuntos também, mas a questão da regularização fundiária, seja do público assentado, seja do público de posse, seja de todos os públicos. A regularização fundiária e o reconhecimento desse direito dessas pessoas. Agora, antes de começar a entrevista aqui, só para o telespectador entender, a gente sempre conversa um pouquinho com o entrevistado. E o senhor me disse há pouco que o INCRA ele administra 87 milhões de hectares no Brasil, o que equivale ao estado do Mato Grosso. Como é que é esse trabalho, presidente? Vamos lá, são 87 milhões de hectares em áreas de assentamento, apenas assentamento, tem mais as áreas de gleba. 87 milhões de hectares transformam o INCRA, se fosse isso tudo junto, um estado só, nós seríamos o 4º maior estado do Brasil. Colados no Mato Grosso tem 90, nós estamos falando de 87 milhões de hectares. É um desafio enorme, porque esses 87 milhões de hectares não estão juntos, eles estão pulverizados em todas as regiões do país, com as diversidades que foram colocadas aqui na abertura. Ou seja, é um desafio enorme que essas pessoas que estão espalhadas nesses territórios recebam as políticas públicas, a devida assistência e acompanhamento e possam, de fato, exercer a sua principal atividade, que é produzir e criar bem as suas famílias. Agora, antes da gente falar um pouco da regularização fundiária, né, que é esse foco que o senhor pontuou bem aqui, do governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente não pode esquecer que as outras missões do INCRA não foram deixadas para trás. Né? O que a gente pode falar sobre os assentamentos da reforma agrária, a regularização desses lotes, o apoio a essas famílias? Eu acho esse assunto ele é fascinante
desperta muitas paixões e, por vezes, nem tanta razão assim na discussão. A reforma agrária é uma política constitucional prevista e que precisa ser executada e vem sendo executada pelo Estado brasileiro há tanto tempo, com resultados. Nós temos 87 milhões de hectares em áreas de projetos de assentamento. Mas, durante muito tempo, se confundiu a política de reforma agrária com uma dos seus passos. Várias pessoas caem na tentação de achar que a reforma agrária é simplesmente a desapropriação de terra e o assentamento de famílias, quando, na verdade, ela é muito mais ampla. A reforma agrária se trata desde a identificação de uma terra que não está cumprindo sua função social de produção, a identificação de famílias aptas para exercer essa função social, a desapropriação dessa terra, o assentamento dessas famílias e depois um conjunto de políticas de infraestrutura, de crédito, de apoio, de assistência técnica e, por fim, o reconhecimento de um direito para que essas pessoas que lá foram assentadas recebam a titularidade da terra. O título de terra, ele completa esse ciclo, ou seja, a família foi assentada, recebeu esse conjunto de políticas e, no final, recebe o seu título e, a partir daí, abre-se uma nova janela com acesso a outras linhas de crédito que não são mais específicas para assentados, mas que incluem ele na linha de crédito, na linha de seguro, nesse momento de cheias e secas no Brasil, tão essenciais e que essas políticas, que essas famílias, na verdade, não vinham acessando. Então, quando as pessoas analisam a política de reforma agrária e quantificam a partir de apenas um indicador, que é o indicador de assentados ou de áreas desapropriadas, esquecem o restante, porque nós temos quase 1 milhão de famílias, de brasileiros, já assentados nessas áreas de reforma agrária, que na prática estão sendo esquecidos, vinham sendo esquecidos em relação à aplicação do restante das políticas. E o que esse governo fez foi, além da questão do assentamento, que nós voltamos a fazer, o governo que voltou a fazer assentado, selecionar famílias para assentamento foi esse, nós estamos focados em trabalhar para que essas famílias que já estão assentadas recebam, sim, o restante das políticas, em especial a política que consolida esse direito, que é a entrega do seu título de propriedade, que garante a ela o direito, garante àquela família todo o acesso às demais políticas. Mas eu queria dizer uma coisa, eu rodo o Brasil inteiro e vou em assentamentos e visito assentados. No ano passado, 2021, a gente acompanhou aqui na TV Brasil inúmeras entregas de títulos no Brasil inteiro pelo senhor, pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a senhora Tereza Cristina, pelo presidente Jair Bolsonaro, sempre juntos ali fazendo as entregas. O presidente tem participado de inúmeros eventos de entrega de título, tal é a prioridade que ele dá para essa política. Mas, assim, para a gente que vai a campo e tem esse contato com essas famílias, é o momento da realização do sonho deles e, para quem é um profissional, também a nossa realização. Porque você entrega para famílias, muitas vezes idosos, que estão há 20, 30 anos assentados naquela terra e que até aquele dia não tinha recebido o documento. E a pessoa olha para você e diz assim, agora eu posso morrer porque eu tenho o que deixar, finalmente a terra é minha. As pessoas não tinham o pertencimento da terra. É um desrespeito com essas famílias que foram colocadas ao longo de décadas na terra e que nem isso elas tinham direito. Então, assim, é a realização de um sonho, é a libertação dessas pessoas da dependência exclusiva do Estado. Elas continuam tendo apoio, todas as políticas da reforma agrária não cessam com a titulação, isso é uma coisa importante que se diga, tudo que a família tinha direito, continua tendo. Mas o título é o momento em que você diz assim, agora a terra é sua, é um bem da sua família e você pode dispor desse bem da maneira correta para construir e criar bem sua família e seus filhos. E de 2019 até o fim do ano passado, quase 280 mil títulos entregues, entre provisórios e definitivos. Sim. Qual que é a diferença entre o título provisório e o título definitivo, presidente? São vários tipos de documentos, a gente costuma falar de documentos titulatórios, porque dependendo se é assentamento é um tipo de título, se é gleba é outro tipo de título, o título provisório tem um nome, o definitivo tem outro, então o conjunto. O título provisório, por exemplo, na reforma agrária, significa que aquela família passou a estar em situação regular, que o Estado reconhece que aquela terra é dela e que a aplicação das políticas de reforma agrária podem passar a ser feitas dentro daquele lote para aquela família.
Isso implica, por exemplo, que aquela família, uma vez que ela acessa o título provisório, ela pode acessar todas as políticas de crédito, de reforma agrária, crédito habitação, crédito instalação, apoio, fomento mulher, passam a se aplicar para aquela família, coisa que ela não tinha direito antes. E isso é um passo essencial, porque eu não consigo chegar no título definitivo se não passar pelo provisório, que é a regularização daquela família naquele espaço. Na Gleba é mais ou menos a mesma lógica, só não tem a aplicação dos créditos de reforma agrária. Mas, assim, são etapas de um processo, da construção de um processo. Todas as famílias precisam ser regularizadas. E aí vem um número bastante... que, para mim, quando eu entrei, assumi a presidência do INCRA, foi um número que nos chocou. Quando a gente começou a nossa gestão, o Tribunal de Contas da União tinha um acórdão vigente, que, aliás, ainda está vigente, em que, feito o levantamento das famílias assentadas, cerca de 500 mil famílias, mais de 400 mil famílias assentadas no programa de reforma agrária estavam irregulares. Ou seja, de novo, aquela questão da política de reforma agrária. O interesse não era fazer a política como um todo e cuidar que essa família tivesse sustentabilidade via sua produção. Era colocar as pessoas lá. Colocaram pessoas que não tinham perfil, colocaram pessoas que foram abandonadas e o resultado disso foi isso. Mais de 400 mil famílias irregulares e que, portanto, precisam ter ainda o título provisório para poder dizer que estão dentro do seu direito e estão regularizadas na terra. Então, a titulação do governo, que já é, em 3 anos, o governo que mais títulos emitiu na história, ela tem as duas vertentes porque eu tenho um passivo. O Estado brasileiro criou um passivo com essas famílias ao deixá-las na clandestinidade, na irregularidade. E nós estamos recuperando essas pessoas via titulação provisória e os que já estão ok, trabalhando via titulação definitiva. Agora, esse trabalho de titulação é muito complexo e eu vi que o INCRA ele faz parcerias para fomentar isso no Brasil. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar no comecinho do segundo bloco. Hoje eu converso com o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, aqui no Brasil em Pauta. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Presidente, retomando um pouco tudo que a gente conversou no primeiro bloco, a gente falou do Titula Brasil, no finalzinho ali, falamos que vamos retomar agora. Só que o Brasil tem dimensões continentais, como a gente falou no programa, regiões muito diversas e eu creio que é muito complexo também fazer esse trabalho que o INCRA faz de titulação de terras no país. Por isso, ele estabeleceu parcerias no âmbito do Titula Brasil. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona esse processo. O Titula Brasil é uma oportunidade que os municípios têm para atuar junto com o INCRA no atendimento desse público dos assentados e do público de regularização fundiária lá na ponta. Para a gente é uma parceria essencial, é uma maneira de capilarizar esse atendimento. Já temos mais de 600 unidades abertas e funcionando dos núcleos municipais de regularização fundiária, com mais de 1.000 prefeituras que demonstraram interesse em participar. É impossível, até pelo que a gente estava falando no início da dimensão da área que nós estamos tratando de uma área, nos assentamentos brasileiros, eles somam uma área que é maior que a Alemanha e a Espanha juntos, só que espalhados em todo o território. Então, termos a presença no dia a dia do INCRA o tempo inteiro nesses lugares é praticamente impossível, e a prefeitura está lá. Então, é a ponta, né? A ponta. Então, ela faz um primeiro atendimento diário e para esse primeiro atendimento diário, nós capacitamos as equipes das prefeituras, demos acessos aos sistemas para que a instrução inicial dos processos seja feita por lá, recolhimento de documentação, como uma forma de simplificar para que esse público, que muitas vezes tem dificuldade, tinha que pegar transporte para se deslocar até um local onde tivesse uma unidade avançada ou uma superintendência regional do INCRA, possa ser atendido dentro do seu município. Essa é a lógica e, para isso, a gente firma acordos de cooperação com os municípios e capacita essas equipes no uso dessas ferramentas todas.
Agora eu quero retomar um tema do primeiro bloco, só para a gente abordar de novo, que é a questão de que a titulação de terra é fundamental, é o foco do INCRA, só que junto com a titulação de terra tem de vir políticas de apoio à comercialização, sim, políticas de crédito, assistência técnica. Tudo isso tem que estar junto, não é, presidente? Na verdade, se você for imaginar que uma política de reforma agrária ela existe para alterar a realidade de um determinado local que antes não produzia e você está colocando famílias ali para produzir, não faz sentido que você coloque essas famílias e não dê a elas a condição de produção. Então, a política, se for simplesmente amontoar pessoas, ela não funciona. Então, existe um conjunto de ações que envolvem infraestrutura, envolve assistência técnica, envolve crédito, que precisa ser aplicado junto. E aí, quando eu falo crédito, eu estou falando, por exemplo, do crédito de instalação do INCRA. O crédito de instalação do INCRA, e isso é um dos dados que eu acho mais surpreendentes, vamos dizer assim, é que nos últimos anos o INCRA vinha devolvendo. Existe um fundo específico que custeia os créditos de instalação, crédito de fomento, apoio mulher, crédito habitação, que na verdade a gente recriou essa linha de crédito. E esse recurso, nos últimos anos, vinha sendo devolvido. Eles têm de ser empregados num ano específico. Isso. E na prática, não havia a aplicação da política, que é exatamente o benefício direto na vida dessas pessoas que têm direito ao acesso a isso. Nos últimos anos, antes dessa administração, se chegou a devolver um somatório de mais de 2 bilhões de reais que deveria estar circulando como renda na mão dessas famílias e não circulou. Simplesmente voltou porque não houve aplicação. Já temos agora 2 anos com 0 de devolução, pelo contrário, precisando agora de mais orçamento para gastar mais, porque existe onde aplicar, existe demanda. O governo lançou no final do ano de 2020 o crédito habitação para assentados, que é uma linha de crédito específica, e nesse período a meta nossa era contratarmos até 10 mil unidades, 10 mil casas dentro de assentamentos, e já estamos com 12 mil e poucas unidades contratadas em construção. Porque a ideia é que essas famílias vivam nos seus assentamentos, tirem o seu sustento nos seus assentamentos, mas vivam bem. Para elas viverem bem, você tem que ajudar contribuindo, seja com a sua condição de produção, seja com a sua condição de vida. E é isso que é o foco nosso. Agora, um tema que está ligado ao Titula Brasil é a digitalização de serviços no âmbito do INCRA. Fala um pouquinho para a gente sobre como está sendo esse processo. 24 serviços já estão digitalizados, tem uma meta para 2022, não é isso, presidente? Isso. O INCRA, eu vou dar só um contexto. Quando nós assumimos o INCRA, o INCRA não tinha, eu tenho mais de 30 sistemas que tramitam dentro do INCRA, que nenhum conversava com o outro. Então, você tinha a mesma casa e as informações dos diversos setores não se comunicavam sequer entre si. O maior investimento feito por essa administração, sem dúvida nenhuma, em termos de mudança, foi a questão da tecnologia. Nós mudamos a frota do INCRA, foi renovada, tudo, mas a tecnologia. Houve um incremento de quase 300% no nível de investimento em tecnologia, em transformação digital. A digitalização de serviços, o INCRA já está com mais de 20 serviços, tem mais 20 na esteira para vir, para o processo de digitalização e a integração das nossas bases de dados, inclusive com as demais bases de dados do governo. E para que tudo isso? Na verdade, porque a gente precisa fazer com que os sistemas sejam confiáveis, seguros, transparentes, ou seja, e que o nível de informação existente seja compartilhado entre as diversas áreas e com o próprio governo. Acho que o grande resultado disso, que ainda não é a sua versão final, é a nossa plataforma de governança territorial, que só para dar uma noção do que foi esse processo de mudança tecnológica, ela faz 52 checagens diferentes em outras bases de governo para poder validar um processo. Isso tudo antes era feito manualmente por um servidor que tinha que checar cada uma dessas informações de maneira manual. E essa digitalização dos serviços permite que o próprio cidadão se empodere e reivindique direitos junto ao INCRA. É exatamente o conceito de que, na verdade, nós prestamos um serviço. Nós prestamos um serviço para todo o público rural. E a lógica é que,
e é a mesma lógica que está por trás do Titula Brasil, ou seja, a lógica do Titula Brasil é colocar lá na ponta, no município, um ponto de atendimento para que esse cidadão possa acessar os serviços do INCRA de uma maneira mais fácil. A lógica que está por trás da construção dos novos serviços do INCRA, em especial da PGT, da Plataforma de Governança Territorial, é exatamente também, além do serviço de tentar melhorar o atendimento lá na ponta, permitir que o próprio assentado, poceiro, fazendeiro, entre através da plataforma e ele mesmo consiga solicitar serviços. Então, hoje, por exemplo, quem tem um processo de regularização fundiária em papel, antigo, há 20 anos parado, que ele não sabe onde é que está ou como é que está tramitando, ele pode entrar na plataforma de governança territorial, carregar os seus dados, não precisa anexar nenhum documento, porque essa checagem é toda feita com batimento base a base, com as bases de dados do próprio governo, e ele vai saber na hora se o seu processo está ok, se não está ok, se não está ok, o que é que está faltando, ajudando ele a complementar essa informação e fazer com que a gente tenha resultado. É somente graças a isso aqui, a essa modernização, que a gente conseguiu em 2021 chegar nos números que conseguimos chegar, batendo um recorde histórico na emissão de títulos, que é apenas, apenas um dos serviços que é feito pelo INCRA, mas que demonstra o ganho que a gente está tendo de eficiência com essa modernização. Agora, a gente está falando aqui de serviços, de modernização, de tecnologia, mas a reforma agrária, ela lida com pessoas, lida com agricultores, com agricultura familiar, que responde por 70% dos produtos que chegam à mesa dos brasileiros. É bom a gente pontuar isso, né? Quer dizer, a importância também de fomentar políticas públicas para um segmento que é responsável pela alimentação de todos nós, né? Na verdade, o viés do governo sempre foi tentar focar nessa pessoa, ou seja, de que forma nós vamos conseguir, de fato, interferir positivamente para que essa pessoa consiga melhorar a sua condição de produção, vírgula, mas, na verdade, melhorar a sua condição de vida. Porque essas pessoas, quem conhece o homem do campo sabe que não é uma vida fácil, que não é uma vida de tranquila. sol a sol. Isso, não é aquela imagem bucólica, tal, né? Trabalha muito, trabalha de sol a sol, é o tempo inteiro, é calo na mão. E essas pessoas precisam, além do nosso respeito, da nossa ajuda, para que eles continuem produzindo ou produzindo ainda mais e melhor, mas que tenham principalmente uma vida melhor, compatível com a importância deles dentro do conjunto da nossa sociedade. E 2022, quais são as metas para esse ano, presidente? 2022 é um ano de desafios, né? O ano passado nós quebramos o recorde histórico da emissão de documentos, fizemos 137 mil, a meta eram 130, conseguimos fazer 137 mil documentos. Para esse ano nós queremos ir mais longe. Queremos chegar nos 170 mil documentos, ou seja, estabelecer um novo ponto aí de recorde para casa, mas também queremos muito que esse processo de modernização tecnológica avance, ou seja, com esses novos serviços digitais sendo integrados e disponibilizados para o público como um todo, ou seja, facilitar a vida de quem precisa do INCRA. E evoluir em algumas frentes, em especial nessas frentes de atendimento dessas famílias. No final do ano passado, nós fizemos um ato no Ministério da Agricultura, capitaneado pela ministra Tereza Cristina, que é entusiasta de todas essas ações do INCRA. Ela e o presidente Bolsonaro nos cobram o tempo inteiro o que é que tem para entregar para esse pessoal. Mas fizemos um ato com a ministra Tereza Cristina, com o BNDES, com o presidente Gustavo Montezano, e fizemos um convênio, um contrato, um acordo de cooperação técnica com o BNDES extremamente inovador e que o seu projeto piloto sai do papel ainda esse ano. Nós vamos atuar em 4 estados da Amazônia nesse primeiro momento, atuando em formação técnica para esses assentados, em estruturação de comercialização, em estruturação de infraestrutura desses assentamentos e em recomposição, inclusive, ambiental, onde for necessário. Está estimado aí que esse projeto trabalhe já no piloto com uma recomposição de até 25 mil hectares de vegetação nativa e que atue nesses 4 estados com um conjunto de famílias e tentar criar um modelo de integração do privado, ou seja, de gerar clientela, gerar serviço e gerar produtos
com qualificação e com colocação no mercado para esses assentados desses estados. Mas isso é um piloto que a gente quer ver. Foi lançado no final do ano passado o projeto e esse ano a meta nossa é colocar ele de pé, colocar funcionando e deixar pronto para que em 2023 isso se espalhe para o Brasil como um todo. Essas informações que nós conversamos aqui podem ser encontradas nas redes sociais do INCRA, sim, pelas pessoas que estão nos vendo? Sim, todas estão disponíveis e qualquer informação adicional, usem os nossos canais, nos busquem, se precisar de mais esclarecimento, procurem, porque tem um conjunto de ações andando que focam o lado da produção, mas principalmente focam a qualidade de vida desse público e, principalmente, simplificar a relação dessas pessoas com o Estado brasileiro na entrega do que é direito de cada uma delas. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui conosco no Brasil em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui tentando mostrar o que é que o INCRA está tentando fazer, né? Está fazendo para simplificar o acesso dessas pessoas, desse público, às políticas públicas, que na verdade são um direito de cada uma delas, mas que na hora que chegam na ponta, alteram a vida dessas pessoas e o resultado delas, que é produção e qualidade de vida no campo. Obrigado, presidente. Eu conversei com o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa.